Eu não sei se vocês viram, eu postei um texto lá na página do Moodle, né, um texto do Rui Moreira. Cadê? Teorias e métodos. Ontologias do espaço. Eu fui e brinquei, ainda sobre o espaço, né? Deu o nome do. Lá, ainda sobre o espaço. Porque, na verdade, qual que é a proposta dessa aula e da próxima aula? A gente conversa um pouco sobre o texto do Rui Moreira hoje, né? E acho que vai dar tempo, tranquilo. É um texto. Assim, o Rui Moreira, ele costuma escrever uns negócios mais difíceis do que precisava, sabe? Mas a proposta é a seguinte: então, na aula de hoje, a gente conversa um pouco sobre o Rui Moreira, sobre esse texto que ele chama de geograficidade, né? E contribuições do marxismo, né? Para a gente pensar o espaço de forma ontológica, dando um pouco ainda, assim, ainda dialogando com a questão do texto do Harvey, né? Da ideia de ontologia mesmo, nesse cruzamento com o marxismo, né? Então tem eu vou explicar, né, da onde que vem, trafega com quem que o Rui Moreira está dialogando principalmente, e, e, e aí na semana que vem a gente já é para ter colocado o texto lá, ou mais tarde, ou amanhã, mais tarde da manhã eu coloco um texto, que é um texto do Bueno, do Bueno Amorim, que é professor da PUC aqui, né, emérito, sei lá como é que é o nome, que é sobre boa noite, Ana. É uma fenomenologia na geografia. Então, veja bem que são dois rumos, né, teórico, conceituais e metodológicos completamente diferentes, né? Um é o marxismo e a ideia de uma ontologia, e o outro é uma fenomenologia mais para uma geografia humanista e cultural, né? Então, vocês terão, acho que terão uma disciplina ou já tiveram, não sei, uma disciplina que chama Geografia Humanista e Cultural e Humanista, sei lá, alguma coisa assim. Eu não lembro como é que ficou na distribuição da Graça. Já tiveram com o professor Ramon? Não, né? Não. Não, mas vai Eu ter. acho que é quinto. Eu acho que é Quinto, né? quinto. Então, claro, vocês vão desenvolver, né, muito bem lá com o professor Ramon, que é a área dele, né? Vamos dizer assim, principal, né, junto com a, né, Urbana, de certa forma. Mas eu vou já trazer esse texto que discute a inserção, né, da fenomenologia na geografia, tá? Então, tem todo um caminho aí de uma geografia cultural, né, mais culturalista, tal, que bebe nas fontes da fenomenologia, né? Então, vocês precisam saber disso também. Porque aí a gente vai. Eu ainda para esse semestre, né, eu não sou capaz de pensar uma discussão nesses termos posto para a geografia física, né? Porque tem o Cristofoletti e outros escrevem sobre isso, né? Escreveram coisas sobre isso, mas eu não essa disciplina era uma disciplina, essa disciplina era do Venilson, né? Professor Venilson, se tiver Introdução ao Pensamento Geográfico. Ai, que saudade do Venilson. Eu também, saudades. Ele é chique demais. Saudades dele também. Venilson é um doce, né? Um grande. Oi? Ele é sempre assim, a impressão que eu tive é que ele é um doce.
de pessoa. O Venilson, ele... como é que eu posso dizer? Ele é um amigo que eu fiz aí na Codagel, a gente deu muito certo, assim. E o Venilson é o patrono do curso de Geografia, né? Essa graduação partiu dele, de outros professores que estavam aí na época, que não estão mais, mas a grande figura do curso foi ele, né? E aí, quando lá atrás eu cheguei pro campus em 2015, né? Eu passei no concurso em 2014 e tal, e aí na verdade, eu vim uma permuta, né? Eu vim uma troca com um professor que hoje está lá em Ponte Nova, e, e, e aí foi quem me recebeu foi o Venilson, né? Conversou, o Venilson mais uns, mas conversou comigo e tal, e eu com compromisso de eu sair para o doutorado o mais breve possível, né? Porque a Codagel a ideia da Codagel é que todos sejam doutores, né? Todos hoje somos doutores, e tem um professor que está de licença, terminando a tese dele, e, assim, a gente conversava, trocava muita ideia, e aí eu sonhei com ele o mestrado. Então, lá em 2017, eu era coordenador do curso, tal, coordenador aí da Codagel, e aí eu virei para ele e falei assim: ô Venilson, o que a gente precisa para abrir um mestrado? Aí ele, precisa de ter doutor, precisa de escrever o projeto e tal. Vamos mexer nisso comigo? Ele falou, vamos. Aí nós esboçamos o primeiro projeto, né, do mestrado, que foi submetido à CAPES, e aí a gente tomou ferro, não foi nem ferro, né? A gente tomou pau por causa de pouca coisa, que aí logo depois eu saí de licença, né? E infelizmente o Venilson, né, meio que cansou de Ouro Preto um pouco. Ouro Preto, o Instituto Federal, ele de modo geral, e Ouro Preto é complicado de modo particular, né? Tem as complicações, o marido da Maíra trabalha aí, né? Às vezes deve conversar alguma coisa com ela, mas e aí acho que o Venilson cansou de Ouro Preto e foi embora, e nos deixou. Mas que é uma pena, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe a gente ainda consegue trazê-lo aí para uma disciplina futuramente. Né? Mas o Vinícius tem um pai que é bastante idoso, né? Ele ajuda a cuidar do pai lá em Conselheiro Lafayette. Ele resolveu fazer direito também, e aí ter uma outra formação, enfim, coisas da vida, né? E a gente perdeu uma figura como ele, né, no nosso meio. Mas é um cara que aprendi demais com ele, demais. Trâmites burocráticos, o conhecimento que ele tem dessas coisas, sabe, é impressionante, impressionante. Então eu sempre, quando a coisa apertava pro meu lado, eu pedia socorro para ele. Bom, mas então o que eu estava falando é que como essa disciplina era do Venilson, eu não tive tempo hábil para poder fazer as leituras e montar um curso que trouxesse, por exemplo, isso, né? Então, em algum momento aí, eu vou lidar com essas coisas, né? Ler esse material, né? Que para pensar, para trazer um texto que discute teórico, conceitualmente, né, o espaço a partir de uma visão da geografia física, né? Vou ficar devendo isso para vocês, mas aí vocês devem
trombar com isso em alguma das disciplinas, talvez, de morfologia, enfim, não sei. Bom, só um minutinho aqui, viu, gente? Só um minutinho. Gente, desculpa, eu realmente precisava de mandar, de atender o contato ali. Então, vamos lá. O texto que eu postei para vocês, que é o Geograficidade, né, do Rui Moreira, tá lá, tá na plataforma, chama Marxismo e Geografia, a Geograficidade e o Diálogo das Ontologias, né? Esse é um texto de 2004, então não é um texto tão antigo assim. E a proposta do Rui Moreira é clara, assim, qual que é o papo dele? Ele fala que existe uma ontologia na geografia, né, uma ontologia do espaço, e também existe uma ontologia no marxismo, né? E aí ele fala que num determinado momento, né, em dois momentos, né, ele começa o texto falando que em dois momentos a geografia e o marxismo se encontraram, né? E, e aí a ideia dele é assim, olha, então se existe uma ontologia, como é que isso aparece na geografia, né? E como é que isso talvez deveria aparecer, né? Qual que são os limites, né? E quais são os potenciais, vamos dizer assim, se pensar o espaço e a geografia de forma ontológica. Boa noite, Júlio. A partir dessa influência, desse cruzamento com o pensamento marxista. Mas veja bem, né? Esse cruzamento com o pensamento marxista de um lado, um pouco com o pensamento do próprio Marx, né? Que é o que a gente chama de... alguns autores chamam de um pensamento marxiano, né? Que é do Marx mesmo, né? E o pensamento marxista são dos continuadores da obra do Marx, né? Porque, ao contrário do que nos ensina os Kim Kataguiri da vida, aí, dos MBLs da vida,
O Marx morreu em 1880 e alguma coisa, e não estava vivo na Primeira Guerra Mundial para ver coisas acontecerem, né? Então, os caras dão de política, né? Então, assim, você vê o fundo do poço que o Brasil chegou é tão fundo, e a gente continua cavando, que uns imbecis igual esses caras do MBL, eles dão um curso de política, né, um curso de marxismo e falam que o Marx estava vivo na Primeira Guerra Mundial, né? Então, só daí você já, né, só daí você já imagina a qualidade do curso, né? A qualidade do conhecimento das figuras. E tem gente que perde tempo com isso, ainda paga dinheiro para isso, né? O mais impressionante é isso, né? Mas fazer o quê, né? E aí, então, o Rui, assim, objetivamente, o Rui Moreira está trabalhando com quem, né? Ele está dialogando com quem no marxismo? Ele tá dialogando com o Lukács, né? É o Lukács que vai desenvolver uma obra sobre marxismo e ontologia. Ele é o principal autor que faz isso. Então, ele tem uma obra dividida em 2 imensos volumes, que chama Ontologia do Ser Social, né? Que ele vai trabalhar. Não, então, assim, então, 2 volumes do Ontologia do Ser Social, e depois ele tem um Prolegômenos, né? Que é como se fosse uma introdução à Ontologia do Ser Social, que também tem a introdução tem umas 300 e tantas páginas, seria mais ou menos isso. Então, é o Lukács, o grande autor, que vai trabalhar com essa ideia de que existe uma ontologia no marxismo, e essa ontologia no marxismo tem a ver com a categoria de trabalho, que é aquilo que a gente conversou lá no início, né? O trabalho é uma categoria importante para o Marx e importante para alguns marxismos, né? Para alguns marxistas, quer dizer, né? Porque essa concepção desse metabolismo entre homem e natureza, né? E daquele processo de humanização do homem a partir da transformação da natureza, né? Então, as obras, principalmente lá na ideologia alemã e algumas outras obras ali do período do período pré, vamos dizer assim, pré-crítica da economia política, né? O Marx ele tem esse quase que um divisor, assim, né? Alguns chamam obras da juventude, as obras da maturidade, né? A gente pode falar assim, mas a divisão ela é mais para alguns é uma divisão epistemológica e ontológica, né? O Marx ele escreve as primeiras obras muito ligadas à filosofia, né? Então ali tem nesses livros, né? Nesses textos tem ali a crítica da filosofia do direito do Hegel, os marxistas econômicos filosóficos, né? Sobre a questão judaica, a ideologia alemã, a Sagrada Família, né? Ou a crítica da crítica. Então tem esses primeiros textos do Marx e do Engels, né? E aí depois tem tem um corte aí de mais ou menos 10 anos, né? O Marx escreveu outras coisas, mas tem um corte aí, ele surge lá para a crítica da economia política e depois com os 3 volumes do Capital. Nesse meio tempo ele escreve coisas sobre história, né? Então ele escreve sobre o 18 de Brumaire de Luiz Bonaparte, a Guerra Civil na França, sobre a Comuna de Paris, e depois ele escreve, e aí no final ele escreve textos relacionados ao comunismo, né, de certa forma, é o comunismo, né, mas a questão do partido, né, do movimento, a questão do movimento comunista, da criação dos partidos políticos, né, e tem ali o Crítica ao Programa de Gotha,
tem assim, enfim. Então, para o Lukács, né, esse período existe um momento, quer dizer, existe uma ontologia no Marx, né? Existe uma preocupação com o ser, né? Com o ser estar no mundo, né? O ser do homem no mundo. E aí o Lukács entende que a categoria trabalho, essa categoria fundamental para pensar o marxismo e sua ontologia. Alguns autores marxistas descartam esse caminho, né? Teórico-metodológico. O Lefebvre é por exemplo. Né? Então, para você ver que é difícil de pensar o próprio marxismo, né? Já é complicado de pensar porque os autores divergem entre si, né? Mas o Rui Moreira, ele é um lucachiano, né? Então, com quem dialogando e com quem que ele está bebendo na fonte é com o Lukács, né? E aí então ele vai propor, né, esse intercâmbio de ideias, né, entre geografia e marxismo a partir dessa posição lukáciana, ok? Tudo bem? A partir da visão do marxismo em Lukács, tá? A partir lá dos estudos do Lukács sobre a ontologia do ser social. Ok? Beleza? Então, precisava de introduzir isso aí, mais como um conhecimento mesmo, tá? Sobre a coisa, né? Sobre esse objeto. Bom, a questão para o Rui Moreira é o seguinte: olha, se a geografia e o marxismo se cruzaram em alguns momentos aí do caminho, a gente precisa compreender um pouco o que é o marxismo, né? Só um pouquinho, um pouco do que ele está chamando de geografia, né? E como é que isso foi se dando, como é que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então ele vai lá, define o marxismo como essa crítica da sociedade capitalista e sua superação, de certa forma é assim, né? Isso é bem lukáciano, inclusive, né? Existe um livro do Lukács que fez muito sucesso, assim, não é que fez muito sucesso, né? É um livro influente, que o próprio Lukács depois, ele mais para frente, né? O Lukács mais velho, questionou algumas coisas do próprio livro dele, né? Que chama História e Consciência de Classe. Mas assim, objetivamente, o Lukács fala assim, olha, o marxismo ele é um pensamento, ele é uma ação, né? Que é voltada para a superação do que está posto, né? Então, o Lukács fala que no marxismo teoria e ação coincidem, ok? Então, o marxismo ele não fica só elocubrando, ele não fica só pensando as coisas, né? Então, quando Marx diz lá que até agora os filósofos para interpretar o mundo, né? Mas o que interessa mesmo é transformá-lo. Então, o Lukács lá num capítulo que chama Marxismo e Ortodoxia, peraí, cara, deixa eu lembrar aqui. Gente, eu sou velho mesmo. Não consigo lembrar tudo de cabeça, não. Que chama
Eu acho que não vou ter o livro aqui, não. Não, tem sim. Cadê? O primeiro capítulo chama O que é o marxismo ortodoxo, né? Do História e Consciência de Classe. E lá o Lukács fala, olha, né, então o marxismo é isso, é uma teoria voltada para a ação. É uma como superação da sociedade capitalista, ou seja, enquanto existir a sociedade capitalista, vai existir o marxismo, né? Porque ele tem a ver com as contradições dessa sociedade, né? E com a necessidade de sua superação. Então, isso é o marxismo, você concorda ou não? Não estou aqui para, né, querer que ninguém concorde com nada, absolutamente nada. E aí ele depois ele fala assim, e a geografia? O que seria a geografia, né? A geografia é a representação e a reflexão analítica, né, da relação, né, do homem, né, no mundo, né? Como ele organiza a sua relação com a natureza. Ou seja, produz seu espaço. Então, o que é a geografia? Né? O que é a geografia? Essa representação, veja bem, representação e reflexão analítica do homem no mundo e como que o homem no mundo, ele se relaciona com a natureza, né? Na forma de, a partir do momento que ele começa a organizar o seu espaço, né? E aí ele vira e fala assim, olha, beleza, a geografia é isso, mas tem limitações. As limitações daquilo que da própria geografia, do pensamento da geografia que pensa seu objeto de estudo, que pensa a geografia a partir da influência de fora para dentro, né? Então a natureza está lá, tem que cá, né? Então, o que está acontecendo ali está influenciando aqui, né? No homem, nas relações humanas e tal. E aí o Rui Moreira fala assim, olha, isso é uma deficiência, né? Porque não dá para a gente, quer dizer, existe um ponto de partida. O ponto de partida é a própria relação, é o próprio metabolismo que existe entre o homem e a natureza, né? É possível a gente pensar a natureza natural, né, sem interferência humana? Até é possível, tá? Mas a partir do momento que o homem se põe, a partir do momento que o homem se põe de pé, né, no mundo enquanto ser social e começa a produzir história e cultura, né, essa relação com a natureza já está em outro patamar, né? Enquanto a gente só era caçador-coletor, né, a nossa organização era extremamente precária. A gente até conhecia, já existia um metabolismo ali do homem com a natureza, mas uma relação muito dependente, né? Então, o homem existia uma dependência do homem com a natureza, né? Mas uma independência que é pré-técnica, né? Ele só está, o que ele está fazendo? Ele está tentando sobreviver enquanto espécie, comendo uma fruta ali, né? Matando um bicho, sei lá, né? Depois que ele aprendeu a caçar, enfim. Mas essa é uma relação pré-técnica, né? Quem é que escreve isso muito, né? Quem é que escreve isso muito bem, né? Esse sujeito aqui. Parece aí para vocês? Tá fora de foco, não tá? Milton Santos. Milton Santos, né? Tem uma obra que chama A Natureza do Espaço, né? Quer dizer, Milton Santos escreveu isso a vida inteira, mas no Natureza do Espaço ele sintetiza essas coisas, né? E é o que ele vai falar do meio técnico, científico informacional. Mas antes do meio técnico, científico informacional, existia o meio pré-técnico.
O meio pré-técnico é desse metabolismo do homem e natureza muito incipiente, muito precário, relações muito precárias do homem com a natureza, do homem como dependente da natureza, o homem que desconhece, que não aprendeu, não foi atrás de tentar compreender as leis da natureza, dominar a natureza, vamos dizer assim. É o que alguns chamam da mitologia, né? Mas a própria mitologia já é uma forma de tentar explicar, ok? Então, assim, o pensamento mitológico, o pensamento mitológico ele é, vamos dizer assim, rudimentar, né? Ele não é científico, ele é pré-científico. Tá, beleza. A gente pode pensar nesses termos, mas a mitologia já é uma tentativa de explicação do que acontece no mundo. Beleza, explodiu o vulcão, é o deus lá, o Hades, enfim, furioso com alguma coisa. Beleza, mas é uma tentativa de explicação. Entende? Tem um relâmpago no céu lá, tal, que negócio todo. Né? A ira dos Zeus, dos deuses. É uma tentativa de explicação. Né? O mito, a mitologia já é uma tentativa. Vocês entendem, ok? Bom, quem fala isso não sou eu, não. Quem fala isso é o Carmen lá no Dialética do Esclarecimento. Mas é isso mesmo, mas é verdade. O mito já é uma tentativa de explicar, né? Mito cristão. Deus criou o mundo e tudo que nele há em 6 dias e no 7º descansou. Beleza. Né? É uma explicação. Né? Se a Terra está aí, tem um universo aí e tal, como é que surgiu, como é que a gente explica essas coisas tal, como é que a gente explica os animais aí, a diversidade e tal. Não, beleza, Deus que criou e fez assim. Não, é uma explicação mitológica, uma explicação, mas é uma explicação. Né? Aí você pode me perguntar assim, mas professor, você acredita que a Bíblia é pura mitologia? Não, né? Acredito que algumas coisas são mitologia, né? Não tudo. Então, veja bem. Então, o que o Rui Moreira está falando assim, olha, existe uma precariedade, na geografia quando ela não compreende a ação humana, né? A ação do homem. Né? Quando essa relação homem-meio é mais pensada nos termos da influência da natureza ou da influência do meio, não sobre o homem, não do homem construindo essa própria relação, né? Não do homem, não em termos da praxis, né? Da ação, da praxis poética, né? Praxis é ação, né? De certa forma, e poesis é criação, tá? Então, objetivamente, somos nós que criamos as estruturas que nos dominam, né? Então a gente olha para o meio, não, o meio influencia, o meio tal, mas quem produz isso somos nós mesmos, né? Inclusive esse é o ponto de partida da crítica do Marx ao Capital, né? Como é que uma coisa que é criado pelo homem, que é uma relação social, domina o homem, né? Esse é o ponto de partida do Marx, né? Da crítica dele da economia política. E aí o Rui Moreira veio e falou assim, ó, beleza, então tá aí. Marxismo é isso? Geografia é isso. Onde é que eles se encontram? Onde é que normalmente eles se encontram? Em 3 categorias ontológicas, né? Natureza, trabalho e homem. Né? Então, tanto quanto a geografia tem preocupações para tentar compreender natureza, trabalho e homem. Ok? Então,
o ponto de partida do Rui Moreira é esse, né? E aí ele vira e fala assim, tá, ok, então vamos gastar um tempo, vamos pensar na natureza que é mais fácil, né? Ele vira e fala assim, como é que a natureza aparece para a geografia? A natureza aparece como fonte de recursos para a sobrevivência da humanidade, ok? Então, fonte de recursos. O Milton Santos, ele fala um negócio que é interessante, né? Que a gente vira e fala assim, recursos naturais, né? Petróleo, gás, minério e tal, água e tal. Aí o Milton Santos vira e fala assim, olha, recurso natural, não. Isso, quando é assim, ele já é um recurso social, né? Porque essa, essa necessidade que a gente tem, né, de trabalhar esses recursos que estão aí na natureza, já deixou de ser no âmbito do mundo natural, já se tornou social, já é imperativo, já é uma necessidade social, né? Então, o Milton Santos tem essa sacada que eu acho interessante isso. E aí a geografia, ela lida com a natureza como essa fonte de recursos, tá? Normalmente, lida com... E aí, por exemplo, o que é o ambientalismo, né? O ambientalismo é isso, olha, né? A gente só tem, essa natureza, se a gente acabar com ela, nós vamos acabar com nós mesmos, tal. Sim, é verdade, é isso mesmo. Também, né? Porque se a gente não tiver uma natureza para a gente poder transformar, a gente não transporta, a gente não se torna um ser social, a gente não se transforma em sociedade, né? Ah, e aí o Rui Moreira fala assim, beleza, então natureza para geografia, e para o marxismo? O marxismo é uma categoria ontológica porque ela se relaciona com a atividade do trabalho, né? Do trabalho que transforma a natureza em valores de uso e em valores de troca. Então, para o marxismo, e aí deve ser assim para a natureza, deve ser assim para a geografia, a gente deve pensar a natureza a partir desse metabolismo que existe na nossa humanidade e ela, no sentido do trabalho. Então, é aquilo que eu venho dizendo. O trabalho modifica a natureza e nos modifica a nós mesmos. Essa é uma questão que você tem que sempre ter em mente, né? Sempre tem em mente, né? A natureza permite que nós produzamos valores de uso e valores de troca, tá? O que acontece no capitalismo é que o valor de uso, ele é submetido, ele é capturado, ele é dominado, ele é pelos valores de troca, né? E aí, então, natureza para a geografia como fonte de recursos, para o marxismo como um momento do trabalho, né? O momento ontológico do metabolismo entre trabalho humano e natureza. Humanização do homem. Nós transformamos a natureza para criar deixar impresso ou produzir uma certa natureza humana. É isso. Então, o ponto de partida é esse. Então, qual que é a segunda categoria? O próprio trabalho, né? Aí o Rui Moreira vem e fala assim, olha, na geografia, trabalho é só uma mediação, né? No marxismo, é o próprio metabolismo, é a própria relação, né? Enquanto para a geografia o trabalho é apenas um meio, né? É o meio que o homem chega na natureza, para o marxismo não existe humanidade, não existiria sociedade sem essa transformação, esse metabolismo com a natureza. Ok, isso meio... Então veja bem, além, né? Trabalho não é apenas um meio,
trabalho é a própria essência de uma relação do homem com a natureza que faz com que não existiria a sociedade humana se não existisse essa troca metabólica, essa relação metabólica do homem com a natureza. A natureza produz valores de uso, né, que o homem transforma em valores de troca. A natureza, mas não só isso, a natureza permite que o homem transforme a natureza para se transformar. Então vamos lá, vamos dar um exemplo banal. O minério de ferro está aí. O homem não produziu minério de ferro, a natureza produziu minério de ferro. Então, entra em uma relação com a natureza, nessa relação metabólica com a natureza, e descobre que a partir do minério de ferro a gente consegue fazer ferro, consegue fazer alumínio, consegue fazer aço. A partir desse momento, a gente consegue construir artefatos técnicos que melhoram a nossa vida, que modificam a nossa vida, né? Então, aqui, o trabalho, esse metabolismo entre homem e natureza, é porque a natureza nos dá né, nos fornece essa possibilidade de a gente compreendê-la, né, compreender esses recursos, que a gente consegue produzir uma paisagem humana. Qual seja, com o minério de ferro, a gente consegue aço, com aço a gente consegue construir carro. Com carro a gente consegue superar espaços em tempos menores. Mas para isso a gente precisa de construir estrada. Para isso a gente precisa de construir toda uma cadeia produtiva, etc., que tem a ver com o carro, com a produção do carro, com consertar o carro, tal, que constrói uma cadeia produtiva de venda, de manutenção, de não sei o quê, não sei o quê. Pronto, cara, então veja bem, uma relação metabólica do homem com a natureza, né, permite com que o homem, né, forme, né, construa uma sociedade, né, quer dizer, construa uma parte da sociedade a partir do minério de ferro. Construir modos de vida a partir do minério de ferro, que a gente descobriu que transforma em aço. E com aço a gente faz avião, a gente faz carro, a gente faz fogão, a gente faz um punhado de coisa. Que é o quê? A própria constituição da sociedade, né? Então, mais do que uma fonte de recursos, né, a natureza é fonte de conhecimento, é fonte de trabalho, é fonte de valor de uso e de valor de troca, é fonte de riqueza. Mas não é uma relação simples, eu vou ali na natureza e pego coisas da natureza. Não. Eu vou ali, entro em contato com a natureza, né, tento descobrir suas leis, e a partir de valores de uso que estão postos pela natureza, já estão dados pela natureza, eu construo uma sociedade. E a partir disso, eu nos modifico enquanto seres humanos. Então, descobri que do minério de ferro faz aço, e com aço eu faço carro. Por que eu vou sair daqui de Belo Horizonte para ir para Ouro Preto trabalhar a cavalo se eu posso ir de carro? Charrete. Dá para ir de cavalo? Dá. Mas em vez de eu gastar, sei lá, 1h30, eu vou gastar um dia inteiro? Sei lá, alguma coisa assim. Veja, é complexo mesmo.
questão a gente está falando da constituição do ser social, né? Então, para o Marx, né, de acordo com o Lukács, a gente só consegue compreender o mundo a partir da ótica do trabalho. Mas não do trabalho produtor de mercadorias, do trabalho que entra em relação com a natureza, compreende a natureza, transforma a natureza, né? Aproveita esses valores de uso da natureza, faz valores de uso para si, estabelece uma relação metabólica mesmo, de metabolismo, gente. Metabolismo, a palavra é essa, né? O homem metaboliza a natureza para constituir a sua sociedade, as formas de sociabilidade, formas de... Então, a natureza é muito mais do que fonte de recurso, né? Ela é momento ontológico de trabalho e de constituição do ser humano enquanto ser social e ser natural. É isso. Para o Rui Moreira, qual que é o problema? O problema é que a geografia misturou valor de uso com valor de troca, né? Uma geografia crítica, né? Vamos dizer assim. Não compreende corretamente, né, a relação do homem com o meio, né, com a natureza, não compreende bem essa dimensão do trabalho, né, enquanto ontologia, né, e não compreende bem a dimensão da natureza como essa fonte primeira de valores de uso e de valores de troca, né, e de criação. O Lefebvre fala isso, né? O Lefebvre lá no Produção do Espaço, ele vira e fala assim, ó, a natureza cria obras. Não é só o ser humano que cria obras. Na verdade, o ser humano não cria obras. Quem cria obras é a natureza, né? O que o ser humano faz é, a partir da natureza, a partir de uma mimetização da natureza, vamos dizer assim, de uma cópia da natureza como fonte de ideias, né? Ele cria, né, o seu espaço. Ele cria a sua sociedade, né? E aí, o que é interessante é o seguinte, o Rui Moreira fala assim, olha, beleza, então tá aí, a geografia tem se relacionado de uma forma meio complicada com essas categorias, homem, natureza e trabalho, né? E no final das contas, o problema é sempre essa separação, né? Ela não consegue pensar de forma total, global, a relação do homem com a natureza, né? Do homem com seu meio. E ele vira e fala assim, olha, quem se aproximou muito disso foi a geografia física, né? Em que sentido? Quando ela compreende que não dá para entender o relevo sem colocar na conta os processos endógenos, né, do tectonismo lá, vocês já estudaram isso aí em algum momento, obviamente, né, sem relacionar as questões dos movimentos endógenos que criam matéria, vamos dizer assim, né, e dos movimentos exógenos que modelam, mas esse momento exógeno, né, essas relações exógenas, elas também se dão por uma dinâmica que relaciona clima com água, com recursos hídricos, etc, etc. Né? Então, quando você olha para uma forma de relevo,
qualquer, então a gente olha ali para o... Quando vocês estão em Ouro Preto e olha para Colomi, por exemplo, o que você está olhando ali? Você está olhando a síntese de processos internos, endógenos e processos externos, exógenos. Processos internos que criam massa e processos externos que modelam essa massa. Mas uma modelagem que se dá no tempo articulando, né, processos físicos, químicos, biológicos, né, com clima, com recursos hídricos, etc, etc. Né? Então, o Rui Moreira fala que a geografia física caminhou muito para isso, para esse entendimento mais totalizante. A geografia humana bate cabeça com isso. Ela fragmenta a compreensão do espaço. Porque, ora, o espaço ele é cultural, ora, o espaço ele vou dizer assim, étnico-cultural, né? Ora, o espaço é fenomenológico, ora, o espaço é ontológico, ora, o espaço é valor de uso, ora, ele é valor de troca, ora, enfim. Uma N possibilidades de compreensão. Isso é um problema? Para o Rui Moreira a gente pode pensar que não necessariamente, né? Por quê? Porque a própria ciência não é unitária, né? A ciência não consegue totalizar seus conhecimentos. Né? O marxismo ele é uma tentativa disso? De certa forma, sim. Dá conta? Não. Não dá conta, não. Porque ele não dá conta de explicar algumas coisas. Né? Lembra da aula passada, quando eu usei o Carlos Drummond de Andrade? E aí eu falei com o seguinte, olha, beleza, ali, quando ele escreve os poemas sobre Tabira e sobre o Pico do Cauê, ele está enxergando relações econômicas ali, sim, sim. Mas o marxismo não dá conta de explicar o sentimento e a memória, né? O simbólico, o sentimento e a memória. A tristeza que vem na mente do poeta e no coração do poeta, que desconhece, né, desconhece o espaço que ele cresceu, que ele viveu até o início da juventude, até a juventude. Então, veja bem, a geografia, não, o marxismo, a geografia e o marxismo conseguem explicar as relações econômicas que destruíram o Pico do Cauê, mas ele não consegue explicar a psicologia, né? O que faz o sujeito se identificar com o local, com o espaço, com a cultura, com a paisagem, né? Ter sentimento, memória afetiva em relação à paisagem. Sim? Ok? Então, talvez essa totalização buscada pelo Rui Moreira, que ele vai dar o nome de geografia, talvez ela não seja tão possível, né? Ou talvez se a gente concordar com os termos do Rui Moreira. Mas, entretanto, todavia, mesmo que o pensamento mais humano da geografia seja fragmentado, nem por isso ele não pode ser, nem por isso ele deixa de ser importante. Por quê? Porque a partir do momento que a geografia encontra o marxismo, vamos dizer assim, e depois a geografia encontra a fenomenologia, né? A partir desse momento, o espaço ele é revalorizado
no pensamento teórico, né? O espaço deixa de ser apenas e tão somente o cartesiano, né? A tábua rasa, preenchida, né? O espaço, ele é reafirmado, né? No pensamento teórico. Quem escreve isso é o Eduardo Soja, naquele livro lá que chama Geografias Pós-Modernas, né? O livro chama isso, Geografias Pós-Modernas, a reafirmação do espaço na teoria crítica, um negócio assim. O espaço ele entra novamente em cena, né? E aí o curioso é o seguinte, que autores da geografia vão trabalhar isso muito bem. O Lefebvre, ele era filósofo e sociólogo, né? Por exemplo, a questão do território é trabalhada pelo Deleuze e o Guattari, quando ele cria lá, quando ele cunha o termo desterritorialização. O Foucault trabalha bem a geografia, inclusive, né? Ele tem um texto que é sobre a geografia, né? Um texto ou uma entrevista que é sobre a geografia, né? Ele compreende essa dimensão espacial. Enfim, tirar a geografia daquele estado, né, lá mais ligado à geografia tradicional, né, daquele espaço como conteúdo, não conteúdo, né, como aquele que recebe coisas em cima dele e não tem nada e não tem a ver, né, com a própria sociedade em si, né? O marxismo ajuda a resgatar o espaço dessa certa anomia intelectual, né? E aí, por exemplo, a gente pode usar o Milton Santos. O Milton Santos fala que o espaço ele é um híbrido, né? Quer ver? Em termos ontológicos, o espaço é um híbrido entre ele é um híbrido entre os objetos que nós temos e a ação que nós fazemos, né? O Milton Santos fala do espaço como uma forma-conteúdo. Então, resgatar a dimensão espacial foi muito importante. E, meus caros, quem fez isso de fato, foi o marxismo. Foi o cruzamento da geografia com o marxismo. E até então, a geografia era aquela geografia tradicional lá, do Vidal do Abaixo, das regiões que não mudam, do descritivo, ou então esse espaço cartesiano da coleção de objetos, dos números, né, do censo, etc. Quem resgata, né, essa ideia, esse estatuto ontológico do espaço, vamos dizer assim, e, portanto, da geografia, é o marxismo. E veja, não foi por geógrafos, né? O que é mais curioso é isso. Curioso ou trágico, né? Nem sei qual que é o termo que a gente pode usar. Mas, objetivamente, é isso. Até aqui tudo bem? Mais ou menos, né? Sim? Estão compreendendo mais ou menos a lógica do Rui Moreira? Sim? Então... Sim. Anotando e separando Rui Moreira, Milton Santos e o marxismo, até que vai. Os pontos de vista, né, diferentes, ou
pontos de interseção? São pontos de interseção, na verdade. O que acontece? O Milton Santos, ele é um autor não marxista, mas que trabalha bem categorias do marxismo. O Milton Santos, ele é um autor... O Milton Santos, ele é existencialista. Né? Não sei se vocês sabem disso, né? Milton Santos, ele é existencialista, ele é sartriano. Qual que é a pegada do existencialismo? Vocês já leram, já viram alguma coisa por aí? Ô Igor, se já escapou. Já Lê pra escapou? gente aí. Não, é uma forma muito grosseira e simples, né? Mas qual que é qual que é a questão lá do Sartre, quando ele escreve o existencialismo, né? É interessante, velho. O Sartre fala o seguinte, claro, não é o Sartre que cria o existencialismo, né? O existencialismo já era uma ação, né? Que já estava ali em autores como Kierkegaard, por exemplo, Soren Kierkegaard, que é um filósofo teólogo, né? Estava em autores como o Walter Benjamin, né? Mas, assim, basicamente o existencialismo ele põe o seguinte, que nós existimos, nós seres humanos, existimos antes de sermos. É uma conversa meio psicodélica, né? Meio psicodélica, né? Mas aí, se você for pensar bem, tal, analisar, cara, assim, tem razão um negócio desse? Tá, beleza, vamos pensar assim. Vamos pensar uma criança. A criança nasceu lá, né? O bebê nasceu, tal, quem tem filho aí, igual a Maia, sabe como é que é. O que é, assim, o que é o recém-nascido, né? O que é a criança ali nos primeiros meses, tal? O que ela é, né? Enquanto ser? Quase nada, né? Ela não pensa, assim, ela tem raciocínio, ela tem, É um mas ser assim, dependente, né? Sem vontade. ela Eu não sei. existe, né? Não, ela existe, ela tá ali, mas ela não é um ser, né? Depende dos pais, né? Sim, não, vamos pensar numa família normal, né? Sem problemas maiores. Mas, assim, uma criança, ela existe. Ela nasce ali, ela existe. Né? Mas, enquanto ser mesmo, ser, só muito tempo depois. Muito tempo depois que ela vai começar, né? Ô, Igor, essa conversa é muito polêmica, renderia muito papo numa criação neurocompatível, você estaria com seu pensamento todo errado, você sabe, né? Não, calma, eu ia falar. Não, Né? eu só estou falando assim, isso entra em contradição com muita coisa e tal, filosoficamente falando, assim, uma Sim. criação neurocompatível, nossa senhora, ia render, viu? Não, eu sei. Não, mas eu só estou falando o que é o existencialismo, né? A partir dessa compreensão. Né? Porque o que a gente aprende? Que a criança, quando ela nasce, ela vai começar a construir a arquitetura da mente dela, né? Ela é muito mais reativa, fisicamente, quimicamente, né? Falando, mas a maioria dos autores, né? Que tratam disso, quer saber o que passa na cabeça da criança. E tem autores que falam assim, nada. Nada. Né? Ela é um ser, a questão é biológica mesmo. Ela precisa de comer, precisa de que alguém, e ela não consegue comer sozinha, ela precisa que alguém alimente, que alguém a limpe, que alguém, né, a mantenha aquecida, tal. Ela é absolutamente dependente, né? E ela, a partir do momento que ela vai crescendo, que ela vai desenvolvendo a biologia dela,
né, ela vai desenvolvendo uma arquitetura da mente, a arquitetura da mente. Ela tem o cérebro, ela tem os neurônios e tal, mas ela não tem consciência, né, uma consciência de fato, né, uma consciência que você só pode adquirir depois que a arquitetura da sua mente está desenvolvida, né. Isso são teorias. Tem gente que fala que não, que desde sempre a criança já pensa, já e tal. Então, né, já tem uma certa arquitetura da mente, que é negócio todo. É uma outra concepção. Então, mas eu estou falando lá do existencialismo, né, do Sartre. Então, por Sartre, nós existimos antes de sermos, né? Nós só seremos, né, depois que a gente deixar de ser apenas um indivíduo e viver a experiência do ser social, né? Essa é a questão do existencialismo. Então, o Milton Santos, ele é existencialista, inclusive nas concepções dele sobre o espaço, né? Porque antes de qualquer coisa, o espaço existe, né? Ele existe, e é a relação com o meio que vai fazer com que o espaço se transforme em forma, conteúdo, né? Conteúdo que pode ser dado, forma e conteúdo que pode ser dado pela própria natureza, né? E pela relação com o homem. Enfim, né? Por isso que ele diz que o espaço é um híbrido entre o que está e o que virá, né? Então, uma categoria tempo, ela é essencial nisso aí, né? Enfim, viajando aqui com o Milton Santos, que nem é um autor que eu gosto tanto, assim, para te falar a verdade. Mas ele tem boas sacadas, ele tem muito boas ideias. Cara, que viagem nós fizemos agora, né? Nem sei como é que eu cheguei nessa divagação toda. Bom, então, ok. Então, há 3 categorias: homem, trabalho e natureza. A geografia, né, teve interseções com o marxismo para poder pensar isso aí, pensou bem, pensou mal, pensou mais ou menos, mas objetivamente, a partir desse encontro com o marxismo, ela resgata o espaço como uma categoria muito importante para a gente pensar a dinâmica social, né? Que até então o espaço ele só era um continente, né? Ele só era um abstrato. Mas a partir dessa interface com o marxismo, com as categorias do trabalho, né, que modifica a natureza e nos modifica, com essas categorias da natureza mesmo, como essa fornecedora de valores de uso, como obra, e dessa própria relação do homem que se faz homem a partir do metabolismo com a natureza, o espaço adquire, né, o espaço é recentrado como uma categoria importante para o pensamento científico e pensamento social. Ok? Mesmo que ele continue sendo ignorado, né, pela sociologia, pela filosofia, pela economia, enfim, né, que pensam essa categoria socioespacial ainda pensando muito em termos de uma geografia tradicional mesmo, né? O espaço é isso aí, a gente só ocupa ele, né? E ele pouco tem a oferecer, né? Ele pouco, essa relação, tipo assim, enfim, né? Ocupa bem, ocupa mal, mas não pensam a dimensão dessa categoria.
E aí, o Rui Moreira ele faz um questionamento, né? Que é qual questionamento, né? Da necessidade de pensarmos, né, a condição geográfica da existência humana, né? Condição geográfica da existência humana por uma lente fornecida pelo marxismo. Então, veja bem, é a geografia, com suas categorias, que pode pegar emprestado concepções do marxismo para poder, vamos dizer assim, desenvolver mais bem e melhor suas próprias categorias, né? Então, a geografia tem uma prioridade nisso aí, né? De tentar pensar, fazer uma sim a partir disso, né? Olha, se a condição geográfica ela é essencial para a existência humana, a gente precisa de pensar essas categorias, pensar a categoria de paisagem, pensar a categoria de território, de lugar, né, local, enfim, a partir dessa tríade, né, da dialética, que é o singular, o universal e o particular. E aí, o espaço vai ser uma síntese dialética disso, do universal e do singular, que está sendo constantemente produzido e reproduzido pela ação humana. Então, para o Rui Moreira, é isso. Então, assim, olha, a geografia ela precisa de pensar a sua categoria espacial como uma síntese dialética. Que síntese, né? A gente fala universal e particular. Tá, beleza, professor. O que significa isso? Significa que eu aqui, em Contagem, vivo, vivo em uma condição social e, quer dizer, em uma condição espacial, socioespacial, que tem a ver com processos que são macroeconômicos, macropolíticos, macrosociais, etc., mas que eu experimento aqui no nível da minha particularidade, da minha singularidade. Tá, professor, explique isso melhor. Explico. Vamos pensar. Pensa junto comigo. Vamos lá. Eu estou situado numa metrópole, né? E a metrópole, vamos usar os termos do Milton Santos aqui, ela é uma forma conteúdo específica de uma determinada temporalidade e de uma determinada formação social e econômica, que é o capitalismo. Não existia metrópole antes do capitalismo. Ok? Não existia metrópole antes do capitalismo. Então, metrópole é forma, é conteúdo, né, de uma determinada forma econômica, social e histórica, chamada capitalismo. Isso é uma universalidade. Cara, posta pela universalidade do capital, né? Em um determinado momento, concentrar, né, meios de produção e pessoas
foi muito importante para o capitalismo poder se colocar de pé, né? Poder se consolidar, poder perpetuar. Porque imagina, vamos usar de novo o nosso exemplo do carro. Imagina uma fábrica aqui em Betim, que é a Fiat, vamos pensar a Fiat. Imagina uma fábrica que é aqui, mas que cada componente seria produzido no Estado brasileiro. O carro vai ser produzido? Vai. Né? Mas daria muito mais trabalho, né? Imagina, cada peça, componente do carro ser produzido em determinado lugar. Uma indústria qualquer, né? Vamos pensar de comida, né? De biscoito. Imagina se aqui na Aimoré, né? A Aimoré é mais ou menos perto aqui de casa. Então, vamos pensar no wafer da Aimoré e no biscoito de coco da Aimoré. É tudo produzido aqui, na mesma fábrica. Agora, imagina se a Aimoré precisasse de produzir o biscoito de coco lá na Bahia, aqui, um outro biscoito qualquer, que é um creme cracker, nem sei se existe, lá na Amazônia. Cara, é que confusão danada. Né? Então, para o capitalismo, é muito mais prático você reunir e concentrar esses meios de produção. Né? É óbvio que a gente vive hoje uma realidade, né, que a produção e a distribuição e o consumo estão globalizados. Isso é outros 500. Mas, mesmo assim, a concentração dos meios de produção continua sendo uma realidade. A Fiat continua sendo montada aqui na fábrica dela, com as empresas fornecedoras, quase todas aqui da região metropolitana, praticamente todas. Eu tenho informações da Fiat porque eu tenho gente que trabalha na Fiat, e a gente conversa sobre isso. Né? Mas ela tem uma fábrica lá em Pernambuco também. Só que lá é tudo automatizado, completamente automatizado. Nem de mão de obra precisa direito. Mas os fornecedores dela estão aqui em Minas Gerais? Não. Já tem as fábricas que fornecem para ela lá. Quando ela foi para lá, os fornecedores foram junto, abrir filiais lá. Entende? Então, assim, concentrar a produção é muito mais fácil. Você concentra a produção. O que você faz? Você concentra pessoas. Se você concentra pessoas, você concentra serviços para essas pessoas. Pronto. A cidade explode, vira metrópole, vira realidade urbana. Essa é uma universalidade. Só que eu experimento essa universalidade, estou fazendo a síntese dialética do espaço. Eu experimento essa universalidade, eu experimento de uma forma diferente que o meu vizinho, por exemplo, experimenta. Né? A gente experimenta a universalidade, a gente está aí, vivendo, experimentando essa universalidade. Mas, para mim, é muito mais custoso ficar andando de carro aqui e lidar com as contradições da vida urbana numa metrópole super edificada igual Belo Horizonte, Contagem, Betim e tal, do que uma outra pessoa, por exemplo. Né? Vou dar o exemplo da minha irmã. Minha irmã, hoje ela mora em Vitória, né? Tem lá tem lá, tô fazendo um trabalho muito legal, inclusive, lá. Mas ela, assim, quando eu, minha mãe, minha esposa, a gente vai para a roça, ela tem pavor, porque ela nasceu num ambiente. Eu nasci na roça, ela nasceu na metrópole. Então, enquanto para mim, minha mãe, é um divertimento ir para a roça, para ela é um sofrimento.
Minha mãe também nasceu e cresceu na roça, né, durante um bom tempo. A minha sogra não. Então, a minha sogra tem pavor de roça. Então, quando a gente vai viajar para o interior, minha sogra nunca vai. Minha mãe vai. Minha sogra não vai. Por quê? Porque ela não gosta. Então, essa particularidade, ela é experimentada e ela é experienciada, né? Mas, beleza. Só que esse universal, nós estamos recebendo, nós estamos vivendo ele. Não tem como fugir dele, né? Então, esse espaço, como essa universalidade, é uma experiência que vai ter de alguma forma. É disso que o Rui Moreira está falando. E aí, eu não sei se ele criou esse termo, ou se você pegou emprestado de alguém, ele vai falar da geograficidade, né? Ele fala assim, rumo a uma ontologia marxista da geografia. Bonito isso, né? A geograficidade, né? E aí ele define a... Ele vira e fala lá na página, para quem está com o texto aí, lá na página 32, vocês estão com o texto aí, gente? Vocês estão com o texto? Vocês baixaram o texto? Não? Quem está com o texto aí? Pode baixar, pode ir no Google e baixar o texto. Pode ir lá. Travou, gente? O que aconteceu? Já pegaram aí o texto? Já, uai. Já? Ah, tá. Estou respondendo o cara aqui. Preciso responder. Lá na página 32, ele fala assim: designamos geograficidade à condição espacial da existência do homem em qualquer sociedade. Então, como diz o Lefebvre, cada sociedade seu espaço, né? Então, existia um espaço das sociedades pré-capitalistas, do feudalismo, do né, primitivo e tal. Então, cada sociedade tem seu espaço. Por isso que o espaço ele não é igual, né, ele não é o mesmo desde sempre, desde do início da civilização. Né? Ele, aí
O Milton Santos usa esse termo, o Harvey usa esse termo, ele é um palimpsesto. O que é isso? Ele guarda camadas de tempos históricos, né? Então, vamos pensar, Ouro Preto é até muito melhor. Camadas de tempos históricos. A gente tem um tempo medieval, né, que é Ouro Preto, que é a região central, e tem um tempo moderno, que é ali na Bauxita, né? Então, o espaço, ele tem, e aí, mesmo assim, ele tem pontos de modernidade na própria região central lá. Quando você entra num casarão, ele tem ar-condicionado. No casarão do século XVIII, né? Então, cada sociedade, seu espaço. Isso é importante. Aí ele fala, ó, a geograficidade é isso. É essa coisa espacial da existência de qualquer sociedade. Qualquer sociedade tem que produzir espaço, gente. Qualquer sociedade que existiu tem que produzir espaço. Se a gente superar a sociedade capitalista, né, e vier um outro tipo de sociedade, ela vai produzir o seu espaço. Ela vai ter que produzir seu espaço, inclusive. Ok? Então, essa é uma condição imperativa da existência humana, gente. Qual seja? Sua organização espacial, a sua geografia. Ok? Sim? E aí ele continua, né? Aí lá na página. Ele vai falar. Aí lá na página 33, no finalzinho aí, um conceito de geograficidade. Ok? Acharam aí? Sim. Sim? Ele vem e fala assim, ó, a geograficidade é a existência em sua expressão espacial. É a existência de quem? Do homem, né? Da sociedade. Em sua expressão espacial. O ponto ôntico, ontológico, de tradução do metabolismo homem-meio no metabolismo homem-espaço. Né? Aí ele vai explicar o que é o metabolismo homem-meio e o metabolismo homem-espaço. Aí, na próxima página, ele fala assim, no segundo parágrafo, a geograficidade é o modo de expressão dessa essência metabólica, a humanização do homem, ou humanização do homem pelo homem através do trabalho, em formas espaciais concretas de existência, algo que difere nos diferentes recortes de território da superfície terrestre. É o ser em sua totalidade geográfica concreta. Pô, isso é bonito, né? Cabuloso isso aí, né? Cabuloso. Profundo. Profundo, profundo. Né? Vamos ler de novo? A geograficidade é o modo de expressão dessa essência metabólica, né? Do homem com a natureza, ok? Através do trabalho. A humanização ou humanização do homem. Vocês compreendem isso aí, né? Eu já falei isso diversas vezes, às vezes para mim está claro, para vocês está claro, né? Quando falo de humanização do homem ou hominização do homem. Sim? Não? Ai, que Nosso ser delícia. social. Oi, Sabrina. Foi sem querer, professor, desculpa. Oi? Foi sem querer. Ah, tá. Tudo bem. É, humaniz... Cara, caramba, velho. Eu precisava de achar o. Acho que tá aqui. Acho que eu consigo. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Deixa eu ler uma passagem aqui, que ela é muito famosa, do Marx, tá lá no Paracrítico da Economia Política. Ele está falando da sociedade burguesa, ok? Vocês estão me escutando aí? Beleza? Então presta atenção nessa parte aqui. É um parágrafo, vou ler até onde. Ele vive assim, olha, a sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, mais diferenciada da produção. O Marx está falando da nossa sociedade, né, capitalista. As categorias que exprimem suas relações... Não vou ler isso aqui. Ele está falando... Isso aqui está mais complexo, deixa para lá. Então ele fala que a sociedade burguesa é a mais desenvolvida da história, né? E existem categorias, né, que a gente consegue compreender isso. Aí ele vira e fala isso aqui. A anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco. O que nas espécies animais inferiores indicam forma superior não pode, ao contrário, ser compreendido senão quando se conhece a forma superior. Por isso que a economia burguesa fornece a chave da economia da antiguidade, etc. Cara, isso aqui é muito doido. Tá, beleza, vamos pensar que o Marx ele é darwinista, né? Diz que tem lá supostamente teria o Marx mandou um Capital, né? Pro Darwin, né? Pro Charles Darwin lá, tal, que o Origem das Espécies foi lançado ali, né? Meados do século XIX e impactou profundamente, né? Impactou profundamente os cientistas, tal. E aí é muito engraçado. A anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco, ou seja, se na teoria, qual que é o esquema, né? A teoria darwinista da evolução vocês conhecem, né? Qual que é o papo, né? O homem veio do macaco? Não é isso não. De um mesmo ancestral comum, né? Derivou os primatas, né? Que deu lá nos macacos, e os hominídeos, né? Que deu aqui na espécie humana, né? Então, a espécie humana é a espécie mais evoluída. Então, você consegue explicar a anatomia do ser inferior, que é o macaco, pela anatomia do ser superior, que é o homem. Entendeu? Ele está ele tá, ele tá falando assim, você consegue explicar as sociedades antigas, né, a economia das sociedades antigas, porque hoje você tem uma economia super desenvolvida, que é a do capitalismo, né? Um arranjo econômico muito mais desenvolvido. Então, eu lembrei disso aqui, porque o que é a humanização do homem, né? É a gente se transformar homem, não macaco. Seria mais ou menos isso. É, é quando a gente desceu da árvore, né? E foi começar a desenvolver tecnologia que nos trouxe até aqui. Ok? É o que nos faz seres da espécie, né? É a capacidade que a gente tem de criar um mundo, né? A nossa imagem e semelhança. A natureza para criar, né, facilidades para a nossa vida. Né? Mas não só disso, de criar cultura, de criar escrita, né, de passar isso, né, para gerações futuras, né? É disso que se trata a humanização ou hominização do homem. Então, voltando ao texto lá do Rui Moreira, na página 34, ele fala: a geograficidade é o modo de expressão dessa essência metabólica, a hominização do homem, ou humanização do homem, pelo homem, através do trabalho. Humanização do homem pelo homem. Ou seja, não tem um agente externo aí. Ok? É o próprio homem, a própria humanidade em seu desenvolvimento, que vai criando as condições para o seu continuado desenvolvimento. Ok?
Aí, essa humanização do homem através do trabalho que é expressa, né, em formas espaciais concretas de existência. Concretas, né? Nós construímos formas, espaço, nós produzimos espaço. Algo que difere nos diferentes recortes de território da superfície terrestre. É o ser em sua totalidade geográfica, concreta, ou seja, cada forma social, seu espaço. Cada, cada peculiaridade social, seu espaço. Aí, no finalzinho, ele fala assim, a geograficidade é assim, o ser estar espacial, ou seja, nós só existimos espacialmente. Isso é lógico? Né? Isso é lógico. É óbvio, né, professor? Pelo amor de Deus. A gente vive flutuando no ar aí, né? Como é que funciona isso, né? É isso, a gente só pode existir espacialmente. Mas por quê? Porque a gente precisa de um lugar para pisar? Não. Porque a gente só existe enquanto ser da espécie, a gente só existe enquanto sociedade porque nós nos relacionamos com a natureza, modificamos a natureza e nos modificamos nesse processo. Por isso que ele fala que é o ser estar espacial doente, ou seja, né, do ser, né? É o estado ontológico do ser no tempo-espaço. Ou seja, nós só podemos, de fato, existir espacialmente. E a gente só pode construir sociedade, né? Construir as condições de existência e perpetuação da sociedade espacialmente, geograficamente. É isso resumindo a história, que o Rui Moreira está falando. Esse é o tipo de aula que você fica 3 dias remoendo isso tudo na sua cabeça, revirando, né? Não é? 3 dias no Sim, mínimo, né? Isso se você não sim, for sim. deitar para dormir, ficava assim. Rui Moreira, Milton Santos, Marquesês, sabe? Nossa. Bom, meus caros, então o objetivo era esse, era trazer uma concepção ontológica do espaço a partir da lente do marxismo, né? De uma outra ontologia. É isso que o Rui Moreira se propôs a fazer a partir desse conceito que ele criou de geograficidade, né? Se de tudo ficar muito difícil ler o resto, tenta prestar atenção na geograficidade. Concentre-se aí quando ele entra no conceito e guardem para si, né? E aprendam, guardem para si esse conceito, tá? Que é importante da gente saber, né? De pensar essa dimensão espacial como ela deve ser pensada, né? Como ela deve ser entendida. O espaço não é simplesmente um substrato, ele é uma condição de existência. Não porque a gente precisa de pisar em um lugar, não, ou precisa de comer, não só por causa disso, não é só por causa disso, mas é porque a gente constitui sociedade, a gente constitui cultura, a gente se humaniza, a gente constitui o ser social porque a gente produz espaço. A gente precisa de produzir espaço para poder ser sociedade. Ok? Beleza? Então, that's all, folks.
quarta-feira que vem, pode ser? Aí na quarta-feira que vem eu já vou colocar o texto amanhã. É um texto, igual eu falei com vocês, que já é um outro lado. É a fenomenologia. O que ela, né, nos traz aí do pensamento geográfico. Ok? Beleza? Tirando todas as dúvidas que existem, existe alguma outra mais? O texto do Rui Moreira, ele é um texto denso, bem denso, né? Eu vou dizer isso para vocês, né? Mas se não conseguir ler o texto todo, lê pelo menos essa reta final aí, que é bem legal. Ok? Beleza? Então tá, galera. Boa noite. Até a gente se encontra. Cuidem-se, né? Boa noite, gente. Boa noite. Um abraço para todo mundo. Boa noite, obrigado. Valeu, um Obrigado. abraço. Falou. Um abraço. Boa noite, gente.